galera, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? Ontem tivemos mais um dia atípico, com boas notícias pra direita e pra esquerda, um caos. Eu não sei o que está acontecendo, mas eu estou gostando. Gente, vídeo hoje dividido em 4 partes. Quero começar falando já sobre a declaração polêmica do Lula, que humilhou perante o Brasil o Alckmin, o Haddad, o Rui Costa, o Wellington Dias, e a imprensa já repercutiu reclamando do Lula. Até os petistas do consórcio não gostaram do que o Lula disse. Eu quero mostrar para vocês algumas coisinhas que rolaram, para depois nós falarmos do Haddad. Ele tem mais motivos para chorar do que o Lula disse. Saiu ontem uma nota muito interessante na coluna do Lauro Jardim. O André Esteves, do BTG, andou falando algumas coisas aí sobre o Brasil e sobre o mundo que eu acho que deixam o Lula, né, sem dormir direito. Também teve uma pesquisa do IPEC que fala sobre a população tá bem mais à direita, a turma da Globo News triste, rapaz. E por outro lado, eu não sei o que está acontecendo, ontem mais uma vez a Globo News sentou a bolacha no governo em relação à questão econômica, e é o que a gente vai comentar. Tem mais algumas coisinhas também para depois entrarmos, talvez não, né, no principal assunto do vídeo de hoje, a fala do José Dirceu. E temos, obviamente, né, que seguir por um caminho que a maioria não segue. Somos contra-majoritários. Umas coisas muito interessantes sobre essa fala, muito interessantes mesmo, que eu duvido que você vai escutar em outro local. E aí, não vou adiantar nada, vem comigo que eu te garanto. E no final quero falar dele, Jair Messias Bolsonaro, manifestação, direita brasileira e tantas outras coisas. E depois dessa longa introdução, vejam só, né? Aqui tá a fala do Lula. Lula cobra Alckmin mais ágil e diz que Haddad tem que falar com o Congresso. Chamou Alckmin de lerdo, né? É o que na linguagem popular a gente diria. Isso significa que o Alckmin tem que ser mais ágil, tem que conversar mais. O Haddad, ao invés de ler um livro, tem que perder algumas horas conversando no Senado e na Câmara. O Wellington Dias, né, que é o ministro do Desenvolvimento Social, e Rui Costa, Casa Civil, passar a maior parte do tempo conversando com a bancada A, com a bancada B. Engraçado, né? Casa Civil é cargos, desenvolvimento social, né? Que é parte aí do Bolsa Família, né? Coisinhas assim, né? Tem muito caixa. Né? Engraçado essa forma de fazer política do Lula. E obviamente que uma fala como essa não ia passar desapercebida. Na imprensa circulou bastante, a direita fez a festa, deu muita risada. E pra você ver como é engraçado. O dia ontem começou com uma proposta, que a imprensa tentou convencer o Brasil. A proposta da imprensa para o Brasil é: deem uma chance para o Lula, porque hoje ele vai se encontrar com Lira e o Brasil vai voltar a sorrir de novo. O Brasil vai voltar para os trilhos, vai dar tudo certo. E agora a coisa vai começar. Até desde 1º de janeiro de 2023 o Brasil não emplacou, mas ontem era o dia da pacificação. Ontem um dia simbólico, histórico, 22 de abril, dia do nosso descobrimento, data que a esquerda odeia. E aí no dia do descobrimento do Brasil, que era para tudo dar certo, terminou um caos. Lula, quando abre a boca, só faz caquinha, né? Lula sabota a si mesmo. Você vê, Guilherme Amado, o jornalista mais petista de todo o Metrópolis. Não tô sendo irônico. Essa frase infeliz do Lula, opondo lei fazer política, cobrando que Haddad fale com o Congresso em vez de ler livro, poderia ter saído da boca de Bolsonaro, sem tirar nem pôr, pronto. Lula é o novo bolsonarista, de centro-direita, né? Como diz o Dirceu. Como se lhe atrapalhasse alguém em alguma coisa. Haddad faz mais política com o Congresso do que Lula. Ih, aqui é complicado, hein? Mexeu no bode sagrado da esquerda. Falar que o Haddad é melhor do que o Lula, isso aí vai gerar incômodos e ciúmes. E vem assim, né, na imprensa, eu venho observando que tem uma tentativa de descolar o Haddad do governo. Muita gente falou sobre a nota do Dirceu, falando que o Dirceu tentando descolar o Lula da esquerda, né? Filho feio, ninguém quer criar. Mas quem realmente está tentando ser descolado do fracasso é o Haddad. E pela imprensa. Haddad respondeu Lula. Achei meio estranha essa fala dele. Achei uma... Ele foi irônico, bobinha, mas achei que ele tá, né, replicando o Lula, dando um tapinha com luva de pelica.
Esqueci meus livros, estou liberado, diz o Haddad, após ser cobrado por Lula. Isso daí ele falou no contexto, né, que estava sendo entrevistado pela imprensa, conversando sobre reforma tributária. A declaração de Haddad, em tom de brincadeira, ocorreu no fim de uma entrevista a jornalistas, na qual foi questionado sobre as expectativas para a entrega da reforma tributária ao Congresso. Haddad disse que aceitou detalhes sobre o projeto com Lula e deve apresentá-lo na quarta-feira. Vem maldade por aí. Aí, Eliane Cantanhede, vocês conhecem muito bem, lá da Globo News, também escreve no Estadão, apoiadora histérica do Lula. Entre um livro e outro, Haddad tirou 10 na articulação política. E Lula? Você consegue ver que é exatamente o mesmo tom que o Guilherme Amado deu, e é o tom que a imprensa vem dando, mas quer ver desde quando? De falar de forma precisa. Fevereiro de 2023. Sabe quando? No embate sobre prorrogar ou não a isenção que Bolsonaro tinha dado no combustível para o povo pagar menos. Glaze, a ala da Glaze falou, não, tem que continuar com a isenção, combustível mais barato. E o Haddad falou, não, precisamos de mais dinheiro. Ali a imprensa já começava a pintar que o Haddad, ele tem um perfil diferenciado. O Haddad é um cara sensacional, preocupado com as contas públicas, né? Não é gastador. O Haddad não é gastador, o Haddad é o cara que persegue a meta. Óbvio que não, né? Tudo combinado entre petistas. Mas tá ali a Eliane Cantanhede falando, né? Já imaginaram um principal ministro da área mais crucial do governo devolvendo na mesma moeda e fazendo uma brincadeirinha no sentido contrário? Chefe, por que o senhor não lê mais livros em vez de falar tanta bobagem na economia e na política externa? Ih, senti que a Eliane Cantanhede tá expondo o que ela pensa do Lula, né? Que o Lula não entende nada de economia nem de política externa. Ou, por que o senhor não lê mais livros, artigos e reflexões de especialistas para se atualizar e não ficar no passado? Lula é retrógrado? É, Cantanhede. O clima tá mudando rápido, né, gente? Ninguém confirma nem desmente, mas a fala de Lula aumenta a sensação de que sua relação já foi melhor com Haddad, seu dileto pupilo político, que ocupou seu lugar na cabeça de chapa de 2018 e tem sido uma lealdade a toda prova, apesar de tudo. Impossível não notar que Haddad anda com ar de cansado, despenteado, parecendo ter perdido o vigor de 2023, quando foi a melhor surpresa e o grande troféu do governo. Olha como Haddad está sendo paparicado. Haddad entrou em 2024, mais recolhido, caladão, devagar. Errou a mão com o MP da reoneração da folha de pagamentos, perdeu o time da regulamentação da reforma tributária e teve de jogar a toalha no superávit fiscal para 2025 e 2026. Ou seja, superávit só depois do governo Lula. Eliane Cantanhede está cravando que até 2026 estamos no prejuízo. Lula quebrou o Brasil. Lula colocou o Brasil numa recessão. Vocês conseguem compreender isso? Sem superávit, significa que estamos em recessão. De ruim, viu? Tá ruim. A conta não fecha. William Vac, esse daí já tá sem pena. Já foi sem dó nem piedade. Só escuta. O ministro da Fazenda não disse se está lendo algum livro, mas se estiver para parar, disse hoje o chefe dele, o presidente Lula, e se dedicar a conversar mais com parlamentares. Isso aí não foi conselho, isso aí foi bronca. Sobrou também para o neocompanheiro, o vice-presidente Geraldo Alckmin. Precisa ser mais ágil, disse Lula. Lula nunca gostou de coisas intelectualizadas, nem de quem fala muito manso. Daí a referência ao livro de Haddad e a, entre aspas, lentidão de Alckmin. E resolveu o Lula arregaçar as mangas, mostrar como é que se faz. Esta é, pelo menos, a terceira vez, desde que iniciou seu terceiro mandato, que Lula diz que entra em campo na articulação política. E a situação nesse quesito só piorou. O governo enfrenta um momento particularmente difícil quanto à política fiscal, com consequente perda de confiança entre agentes econômicos a respeito da capacidade de gerenciamento de forma equilibrada das contas públicas por parte do governo.
Em boa parte, isso, o trato das contas públicas, depende de entendimento com o legislativo. Entendimento que não avança, mesmo quando Lula entra em campo ou distribui broncas aos seus ministros. Talvez o problema seja mais profundo. É um jeito intelectualizado e manso de dizer que o buraco é bem mais embaixo. O que muita gente pergunta no legislativo e no mundo da economia é o seguinte: qual é a agenda do governo afinal? Para onde Lula quer ir, além de gastar para garantir votos? Haddad respondeu hoje à bronca do chefe, dizendo que não faz outra coisa na vida a não ser articular na política. Talvez esteja sentindo falta de um bom livro. Eu acho que dá pra gente concordar que o Lula se deu mal, né? Eu acho que ele saiu perdendo no dia de ontem. Acho que tá bem claro isso, que a fala dele não ajudou em nada. Porque eu não acho que o que o Lula disse trouxe mais eleitores para ele. Não acho que é uma fala que faz com que a esquerda fique mais feliz, né? Tipo, o Lula falou uma fala absurda sobre relações internacionais, que aí pelo menos a esquerda, aquela esquerda fala: é isso aí mesmo, Lula, bota pocando. Não tem, então não tem ganhos com a esquerda, não tem ganhos com o eleitor de centro, não tem, a direita fez a festa em cima, a imprensa tripudiou de cima do Lula. Parabéns, Lula, parabéns. O governo acabou pra mim ontem, 22 de abril de 2024, dia de descobrimento do Brasil, data histórica. Data histórica. Se não acabou, pelo menos é um grande marco da derrocada desse governo. Eu já tô pensando agora o seguinte, cara, 2026, depois que a gente ganha a eleição, eu acho que vai estar tarde para começar a pensar no que fazer. Eu acho que tem que começar a pensar já de agora. O que vamos fazer quando, em 1º de janeiro de 2027, a direita está de voltar, né, a ocupar o Palácio do Planalto? O que a gente vai fazer? Não precisa esperar até 2026. Vamos pensar de agora. Para mim, esse governo não tem mais salvação. Não tem mais. Matheus Leitão. Uma má notícia para a Haddad e a equipe econômica. Ou existem pressões por novas mudanças na meta. A meta que já mudou pode mudar de novo. Enquanto a economia não emociona e a popularidade de Lula cai forte nas pesquisas, a ideia de ampliar os gastos, usando o Estado como indutor de parte da economia, tem adeptos no governo e no partido. O problema é que isso já deu muito errado no passado e o governo petista sabe disso, segundo apurou Matheus Leitão. Segundo informado a coluna, por um importante político do PT, as metas podem sofrer novas mudanças mais à frente. A meta de 2024, por exemplo, que foi mantida em 0, pode sofrer alteração para um déficit. Minha nossa! É mesmo? Haddad informou ao país que a meta de 2025 será 0. Mas internamente já falam déficit de 0,25% este ano. E você ainda tem aquela tolerância de mais 0,25% para cima e para baixo. Se é déficit de 0,25% para esse ano, pode ir até menos meio. É importante lembrar que a mesma equipe econômica estabeleceu um superávit de 0,5% em 2025, hoje já descartado. A ideia é que a abertura de orçamento para investimento ajude Lula em sua popularidade. Não está dando certo. Isso tudo terá que ser feito sem levar inflação, o que seria uma pá de cal na gestão Lula 3.0. Mas então, na inflação ela não está sob controle, o preço das coisas não para de subir, então acho que a pá de cal já chegou. Não sei se o Matheus Leitão percebeu, porque talvez esses produtos de rico, né, não devam crescer tão rápido. Matheus Leitão só come comida que vocês nunca viram na vida, né? Você acha que o Matheus Leitão come queijo mussarela? Não sabe nem o que é isso. Comer vomita. Eu falei, que nojo isso daqui. Matheus Leitão, no mínimo, mas no mínimo, come o quê? Um parmesão importado lá de Parma. Pelo amor de Deus, né? Você acha que o Matheus Leitão come mortadela? Mortandela. Então o Leitão só come aquele, acho que proscuito, né? Aquele que acho que uma vez fizeram uma polêmica, Galvão Bueno comprou não sei quantos R$1.000, acho que foi dezenas de milhares o quilo, não? Um presunto que vem um pernil inteiro que você... Não, Matheus Leitão é refinado. Já imaginou como é a vida de uma pessoa dessa? Filho da Mira Leitão, desde criança? Meu Deus do céu, tá achando que é pobre igual a tu. Deixa Matheus Leitão descobrir que o pobre já tá sentindo o peso da inflação no bolso.
Mas vamos continuar. Que se o problema do Haddad fosse só o Lula, tava pouco. JP Morgan aumenta a previsão da Selic para 10% até o final do ano. Até um mês atrás, as discussões no Brasil eram, não, o Brasil vai crescer tanto, vai crescer aquilo outro, aí já mudou a meta fiscal, o Brasil não vai crescer mais, já vai entrar em prejuízo. Não, porque o Brasil agora, a Selic vai baixar, mais investimento, crédito mais barato. Não, a Selic, a gente vai aumentar aqui a previsão dela, vai ficar ainda pior o ambiente de negócios. Aí você fala, pô, mas por que isso está acontecendo? Uma das razões é a redução da meta fiscal para 2025. Parabéns, Lula. Você quebrou o país. Você destruiu. Você está destruindo a atividade econômica no país. Parabéns. Aí o André Esteves, que criou muita confusão, saiu logo de manhã. E o que eu já disse para vocês diversas vezes, faço questão de repetir até para quem já não ouviu no passado ou chegou aqui agora. Sempre olhem o jornal que foi publicado. Descubram quem é esse jornal. Descubra qual a linha normalmente desse jornal. A Globo todo mundo sabe. Mas saibam o que é o dono, como esse jornal se encaixa. Depois olhem se foi uma matéria, se é um editorial, se é uma nota de opinião. Vejam quem está por trás dessa nota. Vejam se é um colunista em específico. Conheço um colunista, por exemplo, Guilherme Amado. É o colunista mais petista do Metrópolis. Quem são os colunistas do Metrópolis? Você tem Guilherme Amado, Ricardo Noblar, Igor Gadelha, Rodrigo Rangel, Paulo Capelli e Mário Sabino faz nota de opinião. Dentro das colunas, você tem um grupo de jornalistas. Então, o Guilherme Amado tem a Bruna Lima, tem o Giroto, né? Eduardo, não tem com Eduardo Giroto. Tem a turma lá, o Igor Gadelha tem um Zu que tá sempre escrevendo com ele. Enfim, tem vários. Quando você vai na Globo, você tem a Bela Megali, é uma jornalista de uma mulher só, é só ela. A coluna da Bela Megali é a Bela Megali, não tem mais ninguém. Você tem a Malu Gaspar, tá sempre fazendo cobertura aí de confusões, dá pra falar assim, né? De caso tipo, os acordos de leniência da Lava Jato. Como classificar isso? Porque não é questões do judiciário, por exemplo, brigas internas. Ela também fala sobre as brigas internas em política. Ela cobre muito a questão do judiciário, também cobre a Polícia Federal. Tem livro publicado do Lava Jato. Então, você sabe que quando tem uma coisa, tem uma informação que vai ter algum tipo de informação que realmente tem uma fonte, não é barrigada. Óbvio que tem barrigada, tem narrativa. E você tem o principal colunista do Globo. Tem vários. Mas o principal colunista do Globo, o jornal O Globo, que é o jornal de maior circulação do país, então circula, e quem quer que a informação circule, né? Óbvio, vai querer mais audiência, é o Lauro Jardim. O Lauro Jardim tem diversas pessoas na equipe dele. Tem o João, tem a Naira, tem um outro, o Rodrigo, acho que o Rodrigo, não lembro o nome agora. E tem o próprio Lauro Jardim. O Lauro Jardim veio da Veja. O Lauro Jardim sempre trouxe as questões ligadas ao mercado financeiro. Tudo do mercado financeiro sai lá. As narrativas, as tentativas, inclusive, de queimar alguém, as trépicas vêm lá dentro, vem tudo lá. Então, quer saber o mercado financeiro? Olha o Lauro Jardim. Quem foi o jornalista que o Haddad buscou primeiro no Globo? Lauro Jardim, desde o início. Por quê? Porque o Haddad queria melhorar a relação dele com o mercado financeiro. Toda vez que Gleisi Hoffmann queimava o Haddad e alguém do PT, vinha uma coluna do Lauro Jardim para passar aquele pano. Mostrei isso por diversas vezes. Então, André Esteves falou algo, onde é que vai sair? Na coluna do Lauro Jardim. Ele tá de férias, botou lá para Naira publicar. 7h20 da manhã de ontem tava lá. Os bullets. Matéria muito interessante de ver, né? André Esteves, dono do BTG, jantou na semana passada em Lisboa com grandes investidores e gestores de fundo. E falou de tudo. Da incerteza geopolítica mundial, com a crise no Oriente Médio, possibilidade de Trump vencer a eleição dos Estados Unidos até o governo Lula. Que, obviamente, né, as coisas estão interconectadas. O que aconteceu nos Estados Unidos vai repercutir no Brasil. Eis alguns dos tópicos abordados por Esteves no jantar. Estados Unidos e os comunas não querem um conflito, mas considera a escalada imprevisível. Não dá para saber se vai ou não vai ter. Rússia e Ucrânia virou assunto secundário. Realmente virou secundário. Ninguém mais comenta. Quem comenta? Mas ninguém mais comenta. Mas a Rússia segue avançando.
Em meus conflitos, o Brasil tem uma vantagem clara. O país é provedor de segurança alimentar. Comentamos na semana passada como o BTG vem, né, tratando assim um foco, aquisições de ativos no Brasil, falando, olha, investidores internacionais estão muito interessados em ativos no Brasil ligados à soberania alimentar e soberania energética. Ele tá falando sobre isso lá fora, né? Porque realmente é. Hoje está se discutindo no mundo o quê? Novos conceitos. Se antigamente você tinha um mundo bipolar, dois lados, comunismo, socialismo versus capitalismo, agora os conceitos que a turma tá, depois vê o mundo globalizado, agora a turma tá vendo que o mundo tá se dividindo de novo. E com essa nova divisão do mundo, e tá um mundo bem tenso, a tensão tá muito grande, surgem conceitos como nearshore, friendshore, onshore, que é a discussão do onde iremos produzir, sabe, os nossos bens. Por quê? É bem fácil de entender. Estados Unidos versus o país vermelho. Eles viram que não foi uma boa ideia ter movimentado, ter mudado de lugar a planta industrial do solo americano para mão de obra barata para produzir lá no país vermelho. E agora? Você cria uma potência que está rivalizando com você. E se no futuro tiver algum problema, se tiver alguma sanção, os países hoje estão vendo isso, e se tiver uma sanção do lado de lá? Até então só tem sanção do Ocidente para outros países, né? Tipo Venezuela. E se, sei lá, a comandante falar, imaginou o país vermelho apontar o dedo para a França, falar, França, vamos sancionar vocês. Nenhum país aliado nosso pode comprar, vender da França. E aí? Pode acontecer. O mundo tá ficando muito maluco. Então a turma começa a olhar as coisas. Pô, o Brasil tá longe, né? Geograficamente tá longe lá do Oriente. Não tá perto. Se vir pelo Pacífico, tem um Chile primeiro. Vai, passa por cima do Chile antes de chegar no Brasil. Em todas as questões. Mas da Europa não. Você pega pelo Pacífico, você chega. Você olha... Estados Unidos vem aqui também. É uma região, importante. Presta atenção no Brasil. Nesse tabuleiro geopolítico, nessa agenda globalista, fora a Amazônia, né, que todo mundo vê, o Brasil é importantíssimo. O Esteves não é bobo. Não é bobo, sabe muito bem. O agronegócio brasileiro devia estar se organizando. Não tá. O agronegócio só está preocupado em boletar. Tanto que, né, fizeram um lobby pelo combustível do futuro, uma agenda verde, SG, prejudicial para o país, porque eles iam conseguir, principalmente os produtores de soja, né, ganhar um dinheirinho a mais com a questão do biodiesel. Beleza, boto de vocês na frente. Assim também como eles fizeram um acordo para passar o mercado de carbono. Tiraram deles da reta para aprovar. Aprovaram no Senado. Né, Lupion? Devia mudar o nome, Lupion, da FPA, de Fundação, ou Frente Parlamentar do Agro, para, sei lá, FLA, Frente do Lobby Agropecuário. Eu acho que faz mais sentido. Sabe? Porque quando você bota assim parlamentar, dá ideia que é uma questão de política. Aí você pensa, pô, ajudar o povo, o Brasil. Não, bota FLA. Acho que cai muito bem. Frente Lobista do Agronegócio. Acho que é um nome muito bacana. Mas vamos voltar. Está em curso a mudança do cenário econômico americano. Todos os acadêmicos acham que o juro real não deveria ser maior que 1%. Mas a força da economia americana é impressionante. Pode ser que os juros não caiam neste ano. Também não acha que sobe. Esteves, entretanto, não vê reaquecimento da economia nos Estados Unidos. Crítico à mudança da meta fiscal. Você entende aí porque tá todo mundo puto da vida com Lula. Diz que hoje Lula é muito mais ideológico do que foi em seus 2 primeiros mandatos. E que nenhum de seus auxiliares atuais o contradiz como no passado. Observou também que se Lula não mudar a postura que vem adotando, sua reeleição em 2026 será dificílima se ele for candidato. E grave isso, mudar a postura. Lula. Tá? Lula tá demais, fora questão, não tem ninguém para puxar a orelha dele. Grava isso, que quando a gente falar do Dirceu, vai fazer mais sentido. Elogiou o Haddad, olha só, pela sua habilidade política. Olha o Haddad no coração do Esteves. O Lula não presta, o Haddad presta. E aposta que Galípolo vai ser o sucessor do Roberto Campos Neto do Banco Central. Se Trump for eleito, a volatilidade da economia mundial aumenta e acha que o Trump pode sim voltar.
E sobre essa questão da meta fiscal, eu tô falando que tá muito estranho o que está acontecendo na Globo News. Mais uma vez esse rapazinho tá falando aí do governo ontem. Estamos falando de um governo que está tendo problemas fiscais evidentes. Realmente é evidente. Tá todo mundo vendo. Tá todo mundo vendo. Falando de um governo que está tendo problemas fiscais evidentes, né? Na semana passada houve uma alteração da meta fiscal para 2025, para 2026 e o estabelecimento de metas para os anos subsequentes. E dentro desse contexto de orçamento absolutamente sob pressão, dentro desse contexto de aumento do endividamento, como o Valdo fez referência há pouco, endividamento em proporção do PIB, aparecem pautas como o reajuste da elite do funcionalismo com quinquênios. Quinquênios, na prática, seriam reajustes automáticos de 5% a cada 5 anos. Reajustes adicionais de 5% a cada 5 anos, simplesmente porque a pessoa alcançou ali um determinado tempo no serviço público. De novo, estamos falando da elite do funcionalismo público, dentro de um contexto onde o governo não tem espaço no orçamento para dar reajuste para os professores, não tem espaço para dar reajuste para uma série de categorias. O governo brasileiro é uma máquina de desigualdade. O setor privado ele é profundamente desigual, mas o setor público consegue rivalizar com o setor privado em termos de desigualdade do ponto de vista salarial. E é dentro desse contexto que aparecem também outras pautas corporativas, como a questão do PERSE também. Puxa, isso surgiu dentro de um contexto de pandemia. A pandemia já ficou para trás. Quer dizer, a gente vai continuar realmente oferecendo subsídios para esses setores? Por quê? Me parece que o ministro Fernando Haddad está correto quando luta por essas pautas. Não é possível que a gente tenha essas pautas, digamos assim, individuais, de determinadas categorias ou de determinados segmentos, comprometendo o todo, porque é disso que se trata. O orçamento, quando ele está desequilibrado, ele afeta a vida de todos nós. O orçamento desequilibrado significa juros mais altos, significa inflação mais alta, significa uma economia mais desorganizada. E não é possível que a gente fique refém de alguns pequenos segmentos da elite do funcionalismo, do pessoal do PES. Não dá. A gente já passou do momento de realizar um ajuste fiscal no Brasil, de conter realmente o crescimento do endividamento, para que a gente tenha um ambiente mais estruturado para o crescimento econômico robusto e continuado em longo prazo. Surpreendente um comentário desse vindo da Globo News, né? Se alguém da direita tava ok, mas vindo da Globo News é algo surpreendente. E ele pontua, né? Pô, não tem dinheiro para dar aumento para professor, não tem dinheiro para dar aumento para funcionário público, mas pro topo do judiciário não falta, hein, Dilma? Olha aí o trabalhador. Olha aí o Lula e o trabalhador. Proposta do governo para FGTS pode trazer mais prejuízo ao trabalhador. O plano propõe pagar remuneração de ao menos a inflação sobre o saldo trabalhador do FGTS. Hoje, a rentabilidade é de 3% ao ano, mais uma taxa referencial. Cálculos feitos a pedido da Folha pelo planejador financeiro Marlon Glaciano, especialista em finanças, mostra que os valores variam conforme o montante que o trabalhador tem no fundo. Quanto maior o total, maior a perda. Para um saldo de R$1.000, por exemplo, a correção atual renderia 43,70. Pelo IPCA, que é a inflação oficial do país, o rendimento seria de R$ 39,30, o que dá R$ 4,40 a menos em um ano. Aí dá um exemplo, né? Quem tem um fundo de R$100 mil no FGTS receberia R$ 440 a menos ao longo de um ano. Para um saldo de R$500 mil já seria R$ 2.200. O Partido dos Trabalhadores destruindo os trabalhadores. Este é o PT. Este é o PT. Aí a pesquisa do IPEC, o instituto mais lulista do Brasil, aquele que sempre erra para ajudar o Lula, publicou uma pesquisa. Você vê lá embaixo, ó, 14% dos eleitores de Lula se dizem totalmente de direita. Estranha essa pesquisa. Muito estranha, muito estranha. E 4% dos que declaram voto em Bolsonaro se veem completamente de esquerda. Também estranho, mas tudo bem. O engraçado é a fala do André Sadi, que fala assim, ó. Uma articulação muito bem sucedida da direita e da extrema-direita, que é saber usar as redes sociais para pautar e desvirtuar os debates importantes do país com muita eficiência.
Diz Andréa Sadi sobre instrumento usado pela política. Esquerda ainda não consegue se comunicar. Analisa a apresentadora após a pesquisa do IPEC divulgar que 11% dos brasileiros se declaram de esquerda. Só 11% se declara, eu sou de esquerda. Só 11%. E ela tá falando que o problema é que a esquerda não cresce é porque a esquerda não sabe usar a rede social. Aí esse comentário do Ivanildo acho que é muito bem. Ele fala assim, rapaz, a opção, as pessoas não querem ser de esquerda nem levantada. André Sadiela não questiona, não. As pessoas não são de esquerda porque elas não querem ser, porque elas discordam, porque elas não acham que é uma política econômica que faz sentido. Não. É puramente porque existe um grande conluio internacional da extrema-direita. Extrema-direita. Aí tá ali, né? Gostei desse gráfico porque é uma análise dentro da própria pesquisa. Em 2020, tinha 17% de esquerda, agora tem 18%. Centro caiu de 34% para 28%. Direita subiu de 39 para 41, não sabe, não respondeu, subiu de 7 para 9 e não sabe o que é ser de esquerda, de centro ou direita, subiu de 3 para 4. Mas 41% contra 18, né? E o centro muito menor, muito menor. Aí André Sadi não sabe, mas por que as pessoas não querem ser de esquerda? Talvez porque o Brasil já registra o maior recorde de sua história, né? 1.657 óbitos de dengue. Ministério confirma primeiro caso local de cólera após 18 anos. Até a cólera voltou no governo Lula. Rapaz, esse é o Lula, viu? Esse é o Brasil do Lula. Por que as pessoas não querem ser de esquerda? Bom, o Brasil tem tudo para se transformar num narco-estado. Maiorovic, aquele que tá sempre lá no UOL, aloprando contra Bolsonaro. Advogados lançam Academia de Letras do Cárcere com Marcinho VP, líder do CV, como o primeiro imortal. Um país onde você não pode falar que música clássica é melhor que funk. Marcinho VP é um imortal da Academia Brasileira, né, de Letras do Cárcere. É a cara do Brasil de Lula. É a cara do Brasil de Lula. Minha Nossa Senhora. Mas vamos falar do José Dirceu, começando por outro caminho. Vamos começar a falar de Dirceu falando de identitários. E aí depois a gente vai falar do Dirceu. Mas o que é que tem a ver os identitários com José Dirceu? Não tem muita coisa. Eu vou seguir por um caminho que ninguém seguiu, né? Ele tem que ser diferente. Vamos ver aqui esse vídeo. Que ela vai falar sobre os wokes e os bolsonaristas. Ela, uma professora de esquerda, participando de uma live de um blog de esquerda, que é o Diário do Centro do Mundo. Escuta só. Eu tenho ensinado nos últimos tempos incontáveis e ensino também direito. Em direito, não tenho tido problema. No primeiro período, não tenho tido problema. Em contábeis, em alguns casos, sim. Eu já tive um aluno que veio dizer que eu era doutrinadora, que minha aula era muito política, que eu tinha que mudar a aula, e aí eu tive que falar com ele com muita força, que a aula era minha, quem decidia era eu, que primeiro ele se formasse, fizesse mestrado, doutorado, passasse no concurso. Que ele era meu aluno. Então, você tem um tensionamento, mas, assim, o que eu senti... Posso ser sincera, Leandro? Eu tenho muito mais medo. Eu acho muito mais agressivo, mais violento. Os identitários, que para mim também é fascismo, que se denominam de esquerda, do que os bolsonaristas, pelo menos minha experiência. Eles são muito mais agressivos e muito mais intolerantes. Eu vi uma aula, inclusive. Os identitários, os wokes, são mais agressivos do que os bolsonaristas. Dentro da sala de aula, vamos ouvir o que ela vai falar. Sim. Aí eu tive esse aluno na época da eleição de Bolsonaro, que foi bem interessante, porque ele era militar. Ele era bolsonarista. E aí até uma aluna disse, professor, ele é apaixonado por Bolsonaro, toda aula criticava Bolsonaro. No último dia de aula foi bem interessante, porque ele chegou, me deu um abraço, aí disse, professora, muito obrigada pelas excelentes aulas. Agora, por outro lado, eu já ouvi muitos professores de esquerda colocarem que eles nunca sentiram tanto medo na universidade por conta da questão identitária. Eles dizem que eu estou o tempo todo agora pensando no que é que eu falo, porque eu tenho medo de ser denunciado. E tem acontecido muitas denúncias, né, e denúncias que são completamente infundadas,
por conta dessa questão identitária. E aí vamos voltar para a questão do fascismo. Eles se consideram bolsonaristas? Não. Isso é um movimento fascista? É. Porque tem os elementos do fascismo. Primeiro, a relação é o outro, a cisão é o outro, o aniquilamento do outro, a impossibilidade, né, de viver, de diálogo, a total impossibilidade. Interdição do debate, né? Total, e eles dizem, o professor não pode discutir tal livro. Gente, vejam, quando eu dava disciplina de relações raciais, por exemplo, os meus alunos vinham ao Casa Grande sem sala todo. Você não pode compreender como se conformou o discurso racial no Brasil sem ler Gilberto Freire, você tem que ler o livro todo. Se fosse hoje em dia, eu não tenho dúvida que vai ter aluno que vai dizer, professor, não pode ler Gilberto Freire. Eu digo aos alunos, o pessoal pensa que texto de Facebook é tese de doutorado, eles não estão lendo mais. Isso é extremamente preocupante. Esse vídeo passa por, acho que todos os caminhos que estavam na minha cabeça pra falar do Dirceu. Na hora que eu falei, meu Deus, isso caiu como uma luva. Aí você perguntou, mas o que é que esse vídeo tem a ver com José Dirceu? Vamos por partes. Primeiro, é uma pessoa de esquerda, né, que tá falando aí das universidades. Ela fala que o bolsonarismo é fascista. Ela deixou bem claro. E ela falou que os identitários também são fascistas. Aí é engraçado isso, né? Aí você vê. Ela pontuou aqui que os identitários são fascistas, por quê? Porque querem acabar com o outro. Eles não aceitam, sabe? Esse é um movimento autoritário. E quando ela fala do aluno dela, militar, ama Bolsonaro, né? Tava lá. Ela falou, cara, na eleição, todo mundo com os nervos à flor da pele, terminou. Ele foi lá, deu um abraço nela, falou, obrigado, professora, pelas aulas. Os olhos dela estão mostrando que o bolsonarista, de autoritário, truculento, não tem nada. É um amor de pessoa. O bolsonarista foi o cara que deu um abraço e agradeceu. Foi grato pelo conhecimento, que soube separar a posição política dela do conhecimento que ela transmitiu ao longo, né, ou direito ou contabilidade, alguma coisa desse curso. O identitário não. Mas ela coloca os dois, assim, o olho dela tá mostrando, minha senhora, olha o que os teus olhos estão te mostrando. Mas ela não consegue, ela está presa, é uma prisão mental, é um dogma que o bolsonarismo é fascista. Por mais que a experiência de vida dela mostrou que, cara, foi o bolsonarista que te abraçou, ela rejeita mudar o que ela acredita. No final do vídeo, o que ela critica? As pessoas não estão mais lendo. Por que ela fala do Gilberto Freire? Porque o Gilberto Freire é tido como um cara de direita. Os identitários não querem saber o que o Gilberto Freire fez. Por quê? Porque ele é de direita. Esse comportamento, muitas vezes, tem na direita. Eu vejo lá no Twitter. Tsuki, ela gosta muito de postar lá no Twitter, eu vejo recortes. Às vezes o que o Costa Pimenta falou, o que o próprio José Dirceu falou, outras pessoas falaram, eu sempre vejo no comentário, você está dando palco para a esquerda. Eu falo, meu Deus do céu, as pessoas, elas não, assim, vocês não têm capacidade de assistir um vídeo e fazer um julgamento por vocês mesmos? Vocês não têm capacidade de ver se aquela informação é boa, se não é? Esse vídeo, por exemplo, você não acha que é bacana você mandar para a pessoa e falar, olha o que é intolerância? Veja o que é um bolsonarista, veja uma pessoa de esquerda, num blog de esquerda, num canal de esquerda, que tá na academia dando o seu relato sobre toda a empatia, a simpatia, sabe? O coração bom que tem um bolsonarista. Mas isso muitas vezes acontece. As pessoas tem que respirar um tiquinho mais. Aí vamos pro vídeo do Dirceu. Brasil, eu vou falar pra vocês, estou muito decepcionado com a opinião majoritária da direita. Estou muito decepcionado. Eu discordo, né? Se eu discordo é porque eu acho que a minha tá certa. Mas eu discordo da opinião vigente ao longo do dia de ontem, como este assunto foi colocado. O José Dirceu tá tentando descolar o Lula da esquerda, filho feio ninguém quer. Não tem nada a ver com isso. Nada a ver com isso. O pessoal só colocou a fala do Dirceu. O Dirceu falou isso por quê? O que é que veio antes? Com a pergunta que veio antes, fica muito mais fácil de entender. Com alguns conceitos básicos, mais ainda. E aqui, obviamente, vamos, fonte primária, ouvir tudo. O Dirceu fala sobre Lula sem direita após ser questionado pelo mediador sobre Lula, né? Tá sendo muito radical.
A mesma coisa que o André Esteves está falando. Vamos ouvir aqui o vídeo juntos. Juntos! O presidente Lula se elege para um terceiro mandato com um discurso de pacificação nacional. Inteligente que só ele, coloca Geraldo Alckmin de vice e passa para a sociedade uma mensagem de que agora teremos paz, agora teremos um pouco de união. O presidente ganha e age como se tivesse levado a parada no primeiro turno. Fomenta a radicalização, discursa para sua bolha autorreferente e apaga o fogo com gasolina. Conduzir o dia a dia e, além disso, o senhor vê espaço para uma grande concertação nacional ou estamos todos nós condenados a seguir nesse ambiente de radicalismo? O cara passa 44 segundos descendo a bolacha no Lula, falando que o Lula está dividindo a sociedade e fomentando radicalismo. O cara faz uma acusação e pergunta aí, a gente vai ver isso para sempre? O Lula vai continuar dividindo a sociedade até quando? Até quando vai ser o nós contra eles? E aí o Disseu vai justificar falando, cara, o Lula não é um radical. O Lula não é nós contra eles. O Lula é a favor da união das pessoas. Vamos ouvir agora a resposta do Disseu. Eu queria dizer que o Lula não só foi eleito, o presidente Lula, nessas condições, mas montou um governo que não é um governo de centro-esquerda, não, é um governo de centro-direita. Eu falo isso, todo mundo fica indignado às vezes dentro do PT, porque realmente parte do PL, o PP e o PL, de certa forma, estão na base do governo, porque essa é a exigência do momento histórico e político que nós vivemos. Então, eu acredito que o Lula não optou pela polarização ou radicalização. Por que o Brasil está radicalizado, polarizado? Por causa do discurso que foi feito ontem no Rio de Janeiro, que é um fundamentalismo religioso com um ataque à democracia. E ainda chamando o apoio da direita internacional e da direita norte-americana, não só do ex-presidente Trump, como do Musk. O programa do governo do Lula não é um programa de esquerda. Qual é o desafio que o Brasil tem? Primeiro, o Brasil está virando um país de partidos políticos. Quem está puxando isso nem somos nós da esquerda, são os partidos de centro-direita que estão se constituindo, só não vê isso quem não quer. O PL, o PP, o PR, a União Brasil, os republicanos estão se constituindo em partidos. Essa é a fala completa. Para ficar mais fácil, botei assim em tópicos. Entrevistador pergunta se Lula vai parar com radicalismo. A resposta do Disseu eu vi 4 principais pontos. Primeiro, ele disse que Lula trouxe parte da centro-direita. Ele está falando isso para responder a pergunta de radicalismo. Vou ali embaixo, botei lembrete. Para José Disseu, FHC, Kassab são centro-direita. Bolsonaro é extrema-direita. Ou mudou agora? Quando foi que algum petista se referiu a Bolsonaro, aos bolsonaristas, aos conservadores como extrema-direita? Quando foi? Agora sempre eles trataram FHC, Kassab, com direita ou centro-direita. Então quando o Disseu tá falando que Lula tem um governo de centro-direita, gente, Alexandre Silveira, que é ministro de Minas e Energia, de qual partido? O Valdir Góes é de qual partido? Quem foi que botou lá? Foi a Columbre, né? Qual outro do PSD? O Fávaro, lá da Agricultura. Ele é de qual partido? É do PSD, né? O Juscelino é de qual partido? É do União Brasil, não é? O Fufuca é do PP, né? O governo Lula tem pessoas da chamada centro-direita. Centro-direita. Tem pessoas. Ele não tá de todo errado quando ele diz isso. Só que ele fala, o governo Lula é de centro-direita. Mas eu realmente acho, quando você entende o que Dirceu chama de centro-direita, que é o que a imprensa chama, que é a social-democracia, os fabianos, eles chamam isso de centro-direita, realmente é o governo Lula. Ele fala o seguinte, quem fomenta radicalismo é Bolsonaro, vídeo ato, ele falando, fundamentalismo e tudo mais. Depois ele fala, programa de governo Lula não é de esquerda, Brasil está virando um país de partidos. Esse final eu também acho que ele tá bem certo.
você vê quem tá controlando o Brasil. Qual é a ideologia do partido do Kassab? Pra mim, é a mesma do partido do... Agora é do Rueda, né? Era do Bivar, que é a União Brasil. E a mesma, pra mim, do Ciro Nogueira, do PP. Que é a mesma do Baleia Rossi, do MDB. É o que? A ideologia do poder. Não tem ideologia. Qual é a ideologia? Você consegue me pontuar? Você consegue me escrever? Tese. Pergunta, não pode olhar na internet. Só com o que vocês têm de conhecimento aí. Qual a diferença do PP pro PSD, pro União Brasil, pro MDB? Por republicanos, me diz. Nenhuma. Nenhuma. Não tem também o ministro do republicano lá, o Silvio Costa? Mas vamos focar em um ponto, né? É a questão que... Porque para ser direita e esquerda, eu acho que tá mais a questão do programa de governo. Ele não, olha o programa de governo do Lula. Vamos olhar algumas coisas sobre a ótica do que a professora falou no final do seu vídeo. Os identitários não querem eleger Gilberto Freire? Acham que teses... Né, o texto de Facebook é tese de doutorado? Vejam só. Aqui é um texto de Twitter, né? Mas aqui seria o Gilberto Freire da esquerda. Pastor Alexandre Gonçalves. Perfil muito à esquerda, né? Vocês já devem ter se deparado com ele lá no Twitter. Zé Disseu apenas confirmou que Ciro Gomes havia dito várias vezes, tanto na campanha quanto nas suas atuais newsletters. Quem está no serviço público sente isso facilmente, pois vários atores são os mesmos. Agora quero ver contrariar Zé Disseu. O que o cara da Globo tava falando, né? Que, pô, pro servidor público, etc., não tá fazendo nada. Agora, pra elite do judiciário, ih, rapaz. Aí um perfil de esquerda, Estevão Bispo, responde, ó, ué, mas isso é óbvio. Com a Câmara, que não tem um terço de base progressista à esquerda, o que se dava para fazer? Com os votos da esquerda, Lula não consegue, não evita nenhum possível impeachment. O que dirá conseguir fazer alguma coisa? Aí o pastor responde, mas propôs alguma coisa para ser negada pela Câmara? Para falar que não consegue, tem que tentar. Lula tentou. Onde estão as propostas que a Câmara malvadona impediu? O Lula mandou algum projeto para pôr fim à reforma da Previdência? E a CLT, hein? E tá vendo ali, na verdade, é ir para cima do trabalhador no FGTS. Não é o que você acha que é certo ou errado em questões econômicas. Você tem que analisar a cabeça da esquerda. A esquerda brasileira, ela é 100% a favor da CLT. 100%. Tanto que ela defende CLT pro entregador, pro Uber, mesmo que o Uber não queira. Você acha que, pô, a reforma... A esquerda, ela quer acabar com a reforma da Previdência. A esquerda quer a volta do imposto sindical. O que é que o Lula fez? Lula propôs? Não. Algum projeto para taxar os lucros e dividendos empresariais que foram taxados por Itamar? E aí, Lula fez alguma coisa? Quando o Lula fez lá o negócio lá dos super ricos, né, os fundos exclusivos, o Eduardo Moreira, do ICL, banqueiro, fez um vídeo de 20 minutos com quadro branco, desenhando para explicar que, na verdade, o que o governo estava fazendo era dar um presente para os super ricos. Ele deu toda a explicação matemática. Mas vamos continuar. Helder Maldonado, canal Galãs Feios. Ele botou a nota de seu, né? Perdoa. E mentiu? O cara disse, e é ruim? Ele fala, bom, é insuficiente. Mas mentir, não mentiu. Senão o governo não é ruim, é insuficiente. Não é do que deveria ser, mas o mentiu, o José não mentiu. Rosa Vaz. Petistas vão concordar com José Disseu? Ou José Disseu já é linha auxiliar do fascismo? O Rosa Vaz coloca no perfil dele que ele é apoiador do Ciro Gomes. Toshiro, olha a bandeirinha do perfil. Lula 3 é bem mais liberal que os outros dois, não? E ontem, eu nem tinha visto esses tweets. Nem tinha visto. No final da noite, eu tuitei isso daqui sem nenhuma pretensão. O tweet acabou repercutindo, né? Girando. Eu falei o seguinte, ó. Gente, vamos ser sinceros e honestos. Estamos rindo do Disseu falando que Lula é centro-direita. Mas se refletirmos sobre essa fala, conseguimos entender do que se trata. Lula não conseguiu emplacar uma política comunista. Vamos lá. Até agora, o que Lula entregou? Quando você pensa em comunismo, você pensa o quê? Tomar terra, propriedade privada, né?
políticas aí pros trabalhadores, pros operários, pro proletariado. A questão que o pessoal colocou, CLT, isso, aquilo outro, taxação dos super ricos. O que o Lula fez assim de esquerda? O que o Lula fez até agora? Aí eu listei ali, ó, coisas concretas que o Lula fez. Coisas concretas. Crédito de carbono. Crédito de carbono é uma política ESG? Ou, desculpa, é uma política de comunista? Não, eu acho que é globalista. A gente pode discutir se é de centro-direita, coisa, mas eu acho que se encaixa também nessa política social-democrata. O que a esquerda chama de centro-direita, que pra gente é esquerda. Green Bonds, ESG, né? Títulos verdes lastreados em diretrizes ESG lançados em Nova York. Não foram lançados em Pequim. Não foram lançados em Moscou. Não foram lançados em Caracas. Não foram lançados em Havana. Qual é a capital da Coreia do Norte? Eu não sei. Mas enfim, foi lançado em Nova York. Onde está Wall Street. Tem como ser mais capitalista do que isso? Lula criou o 18º ODS da ONU de 2030. Ano passado. Na Assembleia Geral, acho que é em outubro. Votou contra a Rússia na ONU. Olha só, isso aconteceu, foi concreto. Ah, mas ele foi lá no país comum e prometeu. Ele assinou um memorando, e aí? Agora, na hora de fazer o concreto, ele votou contra a Rússia. Ele votou. Isso aconteceu. Temos concretos. Faz política focada nos campeões nacionais. Ajudar os empresários amigos. Faz juros estratosféricos para agradar banqueiros, rentistas e neoliberais. Pegue qualquer jornal brasileiro da década de 80, 90, 2000, você vai ver a esquerda reclamando ferrenhamente da taxa de juros no Brasil, inclusive defendendo moratória. E nunca os banqueiros ganharam tanto dinheiro, né? Na verdade, não era Lula e tava ganhando de novo, né? Ganhando de novo. Tô falando coisas concretas. Outra coisa, a esquerda e Petrobras é um em carne. A esquerda, inclusive, defende reestatização de tudo que foi privatizado. O Lula não reestatizou nada. E a Petrobras? O Lula sabota e impede de explorar a margem equatorial. E vem sendo criticado pela própria esquerda. Plano de transição energética. Isso é prático, está colocado na mesa, várias medidas. Isso é de esquerda. É uma política que eu acho que o mercado financeiro inteiro apoia. Lula, ele trocou Maduro e a Venezuela pelo Biden. Mas tá óbvio isso daí. Todo o apreço. Porque o Biden ajudou ele a chegar onde chegou, né? Se humilhou pro Macron. Não parece muito esquerda, etc. Tantas outras coisas. Olhar pro governo Lula com aquele olhar antigo, Lula comunista, Folha de São Paulo, não leva a entendimento de tudo que está acontecendo. O novo Lula, o Lula 3.0, é um Lula SG alinhado a uma agenda globalista e vassalo do Biden. É isso que Disseu tá falando. Lula traiu a própria esquerda. E quem acompanha os debates internos, quem lê o Gilberto Freire da esquerda, quem tá vendo, cara, o outro lado, tá observando, já percebeu que 3 alas da esquerda já viraram basicamente oposição contra Lula. Você tem a esquerda trabalhista, a esquerda anti-identitária e a esquerda nacionalista. Dentro dos nacionalistas tem os nacionalistas Ciro Gomes, nacionalistas meio Aldo Rebelo, nacionalistas Jair Bolsonaro. É um grupo bem diverso, os nacionalistas. Tá lá. Os trabalhistas, a maior parte, são os brizolistas. Que no passado apoiavam o Brizola, vários também atualmente apoiam o Ciro Gomes. Viraram oposição. E quem não apoia o identitarismo também, que já percebeu que o governo lá é identitário. Então, gente, centro-direita, o rótulo é o de menos. O rótulo é o de menos, é o de menos. Não tem nada a ver com filho feio. O José Disseu tá falando no evento do Grupo Esfera, que tá empresário em banqueiro, o seguinte, cara, a gente tá fazendo tudo o que vocês querem. Tudo que vocês querem a gente tá fazendo e vocês ainda estão achando ruim. O governo Lula é um governo entreguista. Tudo que vocês querem nós estamos fazendo. Porque essas pessoas se consideram centro-direita. Que é o que a gente olha e aponta, o liberal. É o liberal lá. O liberal lá. Não, são liberais. São liberais. Os liberais prudentes sofisticados. Esquerda é isso aqui, ó. Urgente. A melhor notícia: os bandidos do TRF4 que foram afastados acionaram o Supremo para voltar ao cargo e o processo caiu com Flávio Dino. Agora todo o caso dos olha como chama, bandido da Lava Jato está na mão Flávio Dino. As investigações saem com Toffoli, mas caso recorram de medida do CNJ, vai tudo pro Dino. Jaula neles. Esse é o nível do petista padrão.
Mas aí voltando, coisas que estão acontecendo no Brasil de Lula. Mercado de carbono. Entidades cobram Pacheco para votar a regulamentação do setor. Vamos traduzir a matéria. E ainda vai voltar a falar de Disseu. O texto que será entregue a Pacheco cita que o novo mercado pode gerar entre 1 bilhão e 2 bilhões no comércio de certificados e cotas, ou seja, regulamentação, você se cadastrar, você conseguir o seu carimbinho, né? O seu alvará. O custo de alvará de 1 a 2 bilhões para as empresas pagar, né? Porque se eles estão ganhando isso é porque alguém vai ter que pagar. Alguém vai ter que pagar. Se as certificadoras, quem vai dar os alvarás vai receber 2 bilhões, as empresas vão ter que pagar 2 bilhões. E, além de mais de 100 bilhões em crédito de carbono, ou seja, o dia a dia, né, os créditos de carbono, mais 100 bi que as empresas vão ter que pagar. Porque se alguém vai receber, alguém está pagando. E as empresas repassam para o consumidor, que é você. Essa é a política do governo Lula. Vamos ver. O governo de centro-direita, centro-esquerda, eu acho que o rótulo é o que menos importa. É olhar o contexto do que está sendo dito. O projeto cria limites de emissões de gás de efeito estufa, etc. Tudo mais. Quem é que assina esse manifesto cobrando o Rodrigo Pacheco? Associação Brasileira de Bioinovação, Associação Brasileira de Indústria, Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos e, aqui eu marquei de vermelho, deixei por último, Associação Brasileira dos Fabricantes de Latas de Alumínio, a Abralatas. Na hora que eu li esse nome, eu falei, hey, já falei de vocês no Atlas de março, página 99, capítulo de Economia. Abralatas propõe tributação diferenciada para quem protege o meio ambiente. Se você é ESG, você paga menos imposto. Esse é o governo Lula. Esse é o governo Lula. Taxas. Qual é a taxa de empréstimo lá dos Green Bonds? Taxa média de 6,15%. 1% se for para renovação de floresta. Quem que tem essa taxa de juros no Brasil? Você tem acesso? Você tem acesso à taxa de 1%? Você tem acesso à taxa de 6,15% menor do que a Selic? Porque a turma SG tem. Esse é o governo de esquerda? Porque o mercado financeiro está fazendo a festa. Fazendo a festa. Você vê essa questão do carbono, né? Estados Unidos fizeram lobby por controverso programa global de créditos de carbono. John Kerry, aquele que veio falar a Amazônia é nossa no passado, ao lado da Marina. Pressionaram o principal grupo corporativo de supervisão de metas climáticas do mundo para reverter a oposição ao controverso uso de crédito de carbono. Aí você volta para o Brasil. Febraban expõe a senadores receio com projetos que podem encarecer o crédito. Que projetos são esses? Calma. O presidente da Febraban, Isaac Sidney, coladinho com Haddad, banqueiro, acho que está na centro-direita, tem procurado lideranças do Congresso para manifestar preocupação com projetos que, na avaliação da entidade, podem aumentar o risco de crédito corporativo para os bancos e elevar os juros cobrados em empréstimos e financiamentos a empresas do agronegócio e de outros setores. O Haddad teve acesso ao documento que a Febraban apresenta nos encontros com a análise da federação sobre os projetos da nova lei de falências, licenciamento ambiental e do mercado de carbono. Olha o que a Febraban está preocupada. Em relação ao licenciamento ambiental, o receio é que o projeto abra caminho para ações cobrando indenização de bancos por danos climáticos ou ambientais de empreendimentos que eles financiaram. Se eles estão com medo que isso vai acontecer, é porque eles têm a certeza que existem ativistas e ongueiros que vão ir atrás de qualquer pessoa que resolva empreender nesse país, né? Você vê, né? Danos climáticos. Ainda, quanto ao projeto que regulamenta o mercado de carbono, sob a relatoria da Leila Barros, em pleito da Febraban para o Senado, retomar a equiparação dos créditos de carbono a valores mobiliários, de modo que possa ser negociado no mercado financeiro e de capitais sob supervisão da CVM. Aquela CVM, vocês viram como é que a CVM tratou o caso das Americanas, né, do lema. A CVM vai cuidar dos créditos de carbono no Brasil de Lula. No Brasil de Lula. Aí vamos voltar para aqui, ó. Vamos voltar para aqui. Agora eu vou falar de Disseu, falar de direita, falar de Bolsonaro. Vai ser discutido em breve. Já está sendo discutido. Um novo código de mineração que pode realmente destravar a mineração no Brasil, né? E dar uma banana para os zongueiros. Quem está à frente disso? O deputado federal do PL pelo Paraná, Felipe Barros, que agora também é líder da oposição. Tá brilhando, Felipe. O lobby das grandes mineradoras no Congresso
começou a atuar contra um trecho do novo Código de Mineração que trata especificamente do poder da Agência Nacional de Mineração, em casos que colocarão em lados opostos as gigantes do setor e as companhias de pequeno porte. Trata-se da discussão sobre a anuência para que as mineradoras menores possam explorar uma parte da área que já é ocupada pelas grandes. Olha só, o projeto do Felipe Barros está preocupado com o pequeno empresário. Ô Felipe Barros, como você ousa se preocupar com os pequenos em detrimento dos tubarões? É possível que duas empresas atuem no mesmo espaço, desde que operem uma na superfície e outra trabalhe com as escavações mais profundas. O texto do deputado Felipe Barros diz que será admitida a outorga de permissão de lavra de superfície em água onerada, desde que haja viabilidade técnica e econômica para o aproveitamento mineral concomitante entre os regimes, tratando-se ou não da mesma substância mineral de interesse. O projeto de lei também determina que a ANM poderá decidir pela permissão de lavra de superfície mediante parecer prévio que comprove o cumprimento dos requisitos. E aí que está o imbróglio. As grandes mineradoras não querem que fique na mão da agência a decisão final sobre a anuência, defendem que a permissão fica a critério de quem já explora a área. Se ele já explora a área, eles que decidem se o pequeno pode entrar ou não. Como assim, cara? Parlamentares admitem que a pressão sobre os integrantes da Comissão de Minas e Energia está centrada neste trecho do texto. O relator da matéria, Joaquim Passarinho, afirmou ao bastidor que não pretende alterá-lo. Tinha que ser do PL, né? Para ser cabeçudo assim, não queria ajudar os bilionários. Deputados que acompanham o setor de perto dizem que as mineradoras temem perder valor de mercado se não tiverem direito à palavra final na anuência. Isso porque, ao ofertar ações na Bolsa de Valores na B3, não terão garantia que toda a área outorgada será explorada somente por uma companhia. Ô, tadinho. Aí eu vou deixar aqui, ó, que tá foto de Bolsonaro, tá foto do Disseu. Gente, a gente tá em abril de 2024. Eu olho pra direita no Brasil e as pessoas seguem julgando o governo Lula pelo que elas acham. Tá igual aquela professora. Botou na cabeça que é fascismo, que o bolsonarista é fascista e não quer mudar, nem se questiona, nem raciocina, não faz nada. Fica ali daquele jeito. A professora falou, cara, o bolsonarista veio, me agradeceu, deu um abraço. As pessoas estão olhando para o governo Lula, as medidas concretas do governo Lula. Eu não acho que o rótulo de comunista se encaixe mais no Lula. Eu não acho, mas de jeito nenhum. Não, pra mim, não se encaixa. Não acho que centro-direita é o melhor dos rótulos. Mas as pessoas estão mais preocupadas com o rótulo de centro-direita e fazer piada do que tentar entender o que o José Disseu tá falando. É difícil eu ver alguma discussão um pouco mais profunda de tentar entender o que se passa em outras bolhas, quais são as preocupações. A direita reclama que foi criado um espantalho contra ela. Olha, criaram um espantalho para desmoralizar o bolsonarismo. Eu vejo que muitas vezes a direita ela cria um conceito para botar toda a esquerda dela, como se não existisse subdivisões, como se o Lula hoje fosse o mesmo Lula de 10 anos atrás. Ele não muda. As pessoas mudam. Gente. As pessoas mudam. Lula não é mais o mesmo de centro. Quando você vai para a própria direita, você tem variações. Por exemplo, eles chamam de Bolsonaro de extrema-direita. Bolsonaro está muito mais à direita. Vamos pegar um nome que eu acho que a direita aceita ser criticado. Não vou pegar no nome polêmico. Romeu Zema. Vai me falar que Zema tá mais à direita que Bolsonaro? Pra mim, Zema tá muito mais próximo do Lula do que de Bolsonaro. Em termos concretos. De ações concretas. O Zema tá muito mais próximo do Lula. Muito mais próximo. O que o Zema fez aí pra combater a questão ideológica? Ao longo de todo o seu mandato. Ele deve ter feito alguma coisa. Mas o que ele realmente fez? Eu nunca vi o Zema entrar em embates com isso. Nunca vi. O governo Lula não ajuda os seus parceiros? Seus amigos? Durante o Fica em Casa, como é que o Zema tratou a empresa da família dele? Porque virou notícia na imprensa, né? Ficou aberto. O governo Lula é SG. Zema concedeu entrevista pro Estadão reclamando que Bolsonaro deixou a desejar na economia verde. Dá uma olhada lá, falando inclusive da questão do café. Zema tá muito mais próximo do Lula que Bolsonaro.
eu olho pra Bolsonaro, quando eu vejo Bolsonaro abrir a boca, eu vejo que ele entra em umas brigas porque ele tá defendendo coisas que pra mim são importantes. Eu me preocupo com a soberania nacional. Como tô vendo ali o Felipe Barros. Ó, olha a preocupação do Felipe Barros com o pequeno. O que o Zema fez em termos de mineração? Foi pra Nova York lá ver a questão do lítio. Por que o Zema não se preocupa em trazer, sabe, uma fábrica de baterias, ou até enriquecer o lítio no Brasil, já vender, pelo menos agregar um valor? Sabe, não deixa exportar cru, não. Pelo amor de Deus, Zema. Dos governadores que tem aí, todos, sem exceção, tem algum que chegue perto de Bolsonaro em termos ideológicos? Você consegue me apontar um que tem uma gestão com nomes que você olha e fala, esse cara é sangue no olho, como foi na gestão Bolsonaro? Você me aponta um, porque pra mim o indício, cara, ideológico é ver quantas vezes a pessoa aparece na imprensa, né? Os governadores têm os seus secretários. Quantos secretários desses governadores estão na imprensa aí por polêmicas? Né? Por projeto de lei, por definições, por mudança? Quantos? Dos de direita. Porque os ministros de Bolsonaro, minha Nossa Senhora, né? Tinha a famosa ala ideológica. A direita, ela olha pra si, todo mundo é direita. É como se não existisse divisão. Não, Zema é igual a Bolsonaro, que é igual a fulano, ciclano, beltrano. Menos mal quando chega assim no MBL, a turma fala, não, o MBL é diferente. De coração, eu tô pegando assim o Zema, mas eu podia pegar vários outros. Eu não comento sobre vários, porque eu acho que falar agora não vai ajudar muita coisa. Criticá-los não vai ajudar muito. Eu acho que tem assuntos principais no Brasil pra gente tratar. Só que a direita tá passando esse tempo todo e ela não amadurece. Ela não pensa, ela não olha o que está acontecendo, ela não tenta entender alguns movimentos, alguns desdobramentos. Uma coisa é o seguinte, eleição. Se eu falei isso tudo do Zema, eu acho que, por exemplo, o Ricardo Nunes, lá em São Paulo, está menos à direita do que o Zema. O Ricardo Nunes ainda está mais próximo do Lula do que o Zema. Mas na eleição, chegou na hora, vamos ver, tá lá, tem que escolher alguém. Meu amigo, eu sou Ricardo Nunes de carteirinha. Se for Ricardo Nunes na urna, eu sou ele de carteirinha. Ah não, quem passou pro segundo turno foi Kim Kataguiri versus o Bolo. Pois eu vou falar, vote no candidato do MBL. Por quê? Porque eu não vou deixar que a realidade se imponha, sabe? Ah, é porque, meu amigo, o MBL fez a campanha por voto nulo. Olha o que aconteceu no Brasil. Kataguiri tá muito mais próximo, já tá sentado no colo do PT, mas ainda não é o Boulos. Então assim, a vida é complexa, as coisas são um pouco mais complexas. A gente precisa entender e focar às vezes mais nas ações concretas e reais do que no discurso, boca pra fora. Bolsonaro faz muito discurso, mas ele bota tudo em prática. Bota em prática. O que ele fala, ele vai lá e depois faz. E mantém, né? Às vezes ele atravessa a rua pra pisar na casca de banana, como diria o Augusto Nunes, mas ele tá lá. Convicto. O homem teimoso. Teimoso. Ele podia às vezes mudar. Não, ele vai lá, ele insiste. Ele é teimoso, mas tá lá. Tá lá. Mas você olha o governo Lula, gente. Olha as coisas práticas que o Lula está entregando. Isso é muito mais importante saber se ele é de centro-direita, centro-esquerda, etc. Tudo mais. Não, ele tá tentando aqui poupar a esquerda. Não tá tentando. A própria esquerda está revoltada com o governo Lula. Se a gente não tentar entender o que é que eles estão falando, a gente não vai... Se a gente ficar olhando as coisas como se fosse 0 e 1, binário, sabe? Coisa binária. Ou é 0 ou é 1. Se a gente ficar olhando assim e não começar a olhar que existe, olha... Tem esquerda identitária, tem esquerda trabalhista, tem esquerda esse daqui, tem aquilo outro, tem os liberais um pouco mais próximos da direita, conservadora, tem os conservadores que não gostam de Bolsonaro, tem os monarquistas, se a gente não começar a olhar que tem algumas nuances, algumas coisas, ele vai pra qual lugar no final do dia? Aí que vem essas decepções. Ah, mas o cara nunca falou que era direita nem nada, nunca se colocou nessa caixinha. Os rótulos, eles são importantes? São importantes. Mas hoje você usar apenas o rótulo esquerda ou só o rótulo direito não diz muita coisa. Não diz muita coisa. Só o rótulo direita, só o rótulo esquerda. Você tem que fazer naqueles vários disclaimers, colocando coisa a mais para você realmente compreender o momento que o Brasil passa. O momento que o Brasil passa é Lula traiu a esquerda.
pelo menos a esquerda, o que era a esquerda há 20 anos atrás. Ele não tá fazendo nenhuma política nessa área. E o Disseu tava lá pedindo arrego pra banqueiro. Falou, irmão, por que vocês estão reclamando? Estamos fazendo tudo que os banqueiros querem. Estamos no colo dos liberais. Estamos no colinho de vocês. Pô, me ajuda a te ajudar. Me ajuda a te ajudar. Eu vim 2026 de coração. Eu torço que Bolsonaro volte. Eu vejo às vezes assim a direita assim apoiar os nomes porque em tese é de direita. Eu falo, cara, mas pera, gente, independente, sabe? Olha o que a pessoa realmente tá fazendo em termos práticos. Beleza que a pessoa tá mais à direita, mas eu de coração. Se não for Bolsonaro, por mim ele mete o filho dele, Eduardo Bolsonaro. Eu vou começar a fazer essa... Ninguém puxou esse nome. Eu que estou puxando. Por mim ele mete o filho dele. Qualquer um desses governadores. Eu prefiro que Bolsonaro bote um louco furioso. Eu prefiro. Porque eu venho acompanhando muita... Eu acho que deu pra ver que eu acompanho muita coisa. Aí essa música não traz aqui porque eu quero falar pra mim com a mínima propriedade. Eu acompanho o que eu tô lá fora, que eu tô aí no Brasil. E fora as fofocas, né? Que eu acabo ouvindo muita coisa. A minha direita, né? Por isso hoje em dia eu até gosto desse rótulo bolsonarista. Bolsonaro é bolsonarista. Esse rótulo eu gosto. Esse rótulo é bacana. O rótulo é bacana, mostra muito. Tanto que você vê a galera, não sou bolsonarista, não sou de direita, não, isso aí. O cara que fica assim meio vergonhado, o cara que, quando é acusado de ser bolsonarista, dá aquela tremida assim. Eu até gosto de ver, um tremeu, né? Não bateu no peito e falou, sou mesmo. E aí, qual o problema? Eu nunca vi um filho de Bolsonaro, não sou bolsonarista, nunca vi. E aí, foi muito falatório, mas para finalizar, comecem a acompanhar as coisas pelas questões concretas. Boca, todo mundo tem. Fala o que quiser. Agora o que tá no papel, na prática, acontecendo, aí são outros 500. E é por isso que, inclusive, tá muita coisa ruim pro Brasil passando. Porque eu sinto que nossa classe política tá preocupada com medidas comunistas, aqui, e quando vem mercado de carbono, isso, aquilo, outro, as pessoas não prestam tanta atenção. Combustível do futuro passou com 429, 419. Falando assim, assustador. Assustador. Eu falei, minha nossa senhora. Aí quando eu fui ver quem votou a favor, meu Deus. Mercado de carbono, quando eu fui ver quem votou a favor, meu Deus. Agora que já passou, né? Tudo bem. E até eu tô puto aqui já. Você anota esses dias? Lauro Jardim. Quem plantou aquela nota pra mim, com certeza, foi o Ciro Nogueira. Teve, até porque a foto dele aparece lá. Tava Ciro Nogueira, tava Tereza Cristina, tava o Rueda, tava... mais um, não sei se o Kassab tá. Tava uma galera. Não, temos que aqui continuar conversando, né? E chegamos aqui ao entendimento que em 2026 precisamos estar unidos e precisa sair um candidato daqui. Beleza. Tereza Cristina, foi ministra do agro. Tereza Cristina votou a favor do mercado de carbono, ainda defendeu o mercado de carbono na entrevista da Veja. Essa aí que a gente foi da Bralatas, foi no evento quem tava lá, o Arnaldo Jardim, que tá passando toda essa agenda verde. Frente do Brasil Competitivo, tu abre lá à frente, tá a Tereza Cristina. Ela é de direita, né? Pra mim, ela tá na direita. De esquerda, a Tereza Cristina não é. Eu não vou cancelar ela. E se for Tereza Cristina versus Lula, eu sou Tereza Cristina desde criancinha. Desde criancinha. Mas eu sei separar o que eu defendo, o meu sonho. Eu sei separar o meu sonho, minha utopia da realidade. Na hora do vamos ver, irmão. Na hora do vamos ver lá. Tanto que o tempo passou, eu nunca fiquei queimando, não falo nada. Tô botando aqui só pra... Porque eu fico vendo assim as coisas. A gente tem que melhorar um pouco. A gente tem que melhorar um pouco as coisas. Pra depois falar, foi traído, fulano, ciclano, etc, tudo mais. Não olhem apenas o discurso. Não olhem apenas, tá ali, tem uma foto com o Bolsonaro. Cara, vê o que a pessoa faz. Pra mim, Bolsonaro já se provou. Não tem mal que questionar desse cara. Você pega, abre jornal, até jornal antigo, já fiquei surpreso com o Bolsonaro. A primeira matéria do Brasil repercutindo o que viria a ser o Foro de São Paulo, não tinha o nome ainda, foi lá no Hotel Danúbio, 1990, a matéria seguinte é uma nota sobre Bolsonaro. Trouxe em vídeo, falei, essa página aqui é histórica no Jornal do Brasil. Foi um dia antes do evento.
Era lá o negócio de Bolsonaro brigando por melhoria lá pra algum militar, né? É, porque ele tinha sido eleito pra isso. 1990. O cara se provou, sabe? O destino tá aí. Tá aí pra mostrar isso daí. Ele é perfeito, não é? Ele tem erros vários. Tem coisas que eu ainda queria mais, eu ainda queria mais. Sou um cara exigente. Mas não tem outro no cenário do Brasil hoje. Nessas preocupações do que eu vejo que tá acontecendo no mundo, esses conflitos que envolvem soberania nacional, que é a pauta principal hoje que é discutida, a soberania energética, a soberania alimentar. Eu não vejo ninguém que se preocupe tanto contra Bolsonaro. Eu não vi nenhum desses deputados se preocupando com a reforma tributária. Mais de um mês antes do projeto entrar em votação, Bolsonaro já estava falando, bateu na tecla, falou do imposto do pecado, fez campanha, pediu para votar contra. Os deputados foram se mover faltando 24 horas. Ainda que o texto passou, o texto só foi liberado para 24 horas. Mentira, mentira. O texto tinha mais de um mês. A gente comentou aqui em vídeo. O texto que foi lá que os deputados reclamaram tinha leves alterações. Quem tivesse lido o texto original, a versão 1.0, mal iria se surpreender com a versão 2.0. Mudou pouquíssima coisa. Sabe? Eu falo assim, cara, o que vocês estão com a cabeça? Vocês só querem lacrar na rede social. Nem falei de Bolsonaro hoje. Já tá longuíssimo. Ia falar aqui do Chico Graziano, depois ia falar sobre a passeata de Bolsonaro. Vai ter mais 4 agora. Já tá fazendo as 4. Tá aí, rodando o Brasil, fazendo campanha, fazendo base, lotando as ruas, elegendo prefeito e vereador. Quem que tá fazendo algo similar na direita? Ainda tem Bolsonaro. Oh, meu Deus do céu. Acho que vocês entenderam o que eu tinha pra falar. Vou mandar os vídeos que eu dei play lá no Telegram. Me perdoe se eu me exalto, mas tem umas coisas que eu fico estressado. Tenho esse direito, né? E eu acho que vocês entenderam quais são as minhas verdadeiras preocupações. Compartilhe esse vídeo, né? Hoje é só isso. Só compartilhe o vídeo, volte amanhã. Amanhã eu acho que eu vou estar mais calmo. Grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui.